Ei, me fala uma coisa, como que eu venço as oposições dentro da obra de Deus? Você sabe quais são as armas que o diabo usa para tentar neutralizar a nossa atividade na obra de Deus? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Os Princípios Divinos para superarmos os momentos de crise. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, não perca a oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever. Por que eu tenho que se inscrever, Fábio? Porque toda semana tem vídeo novo e se você é um inscrito, você recebe em primeira mão. Maravilha? E eu quero agradecer porque nós batemos, isso é graças a vocês também. Nós batemos 60 mil inscritos aqui no nosso canal e o nosso objetivo agora é batermos 100 mil inscritos. Então, se o YouTube me falou que 49% das pessoas que assistem o vídeo ainda não se inscreveram. Então, se você não é um inscrito, por favor, clica ali, se inscreva, nos ajude a bater essa meta. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo, de curtir e de deixar o seu comentário aqui, maravilha? Lição de número 9. A lição de número 9 tem como título Como vencer as oposições à obra de Deus. Se você quer ter essas imagens aqui, se você quer ver elas, ter elas, me segue lá, tanto no Instagram quanto no Telegram. Os links estarão aqui embaixo na descrição deste vídeo, maravilha? Então, lição de número 9 tem como título Como vencer as oposições à obra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no texto de Neemias, capítulo 4, do verso 8 ao verso 20. E a primeira carta de João, capítulo de número 4, verso 4, depois pulamos para o capítulo 5 e o verso de número 5. Então hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre as oposições, as armas, as táticas, a malandragem que o diabo usa para tentar neutralizar, para ser o opositor da obra de Deus. É muito interessante, olha o que diz o tópico primeiro, qual a procedência desses ataques? A Bíblia, ela revela a verdadeira força por detrás desse ataque. O que eu quero que você entenda aqui é no mínimo 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: todo ataque nasce na esfera espiritual. Fábio, porque somos atacados? Aonde nascem os ataques? Os ataques acontecem ou eles nascem na esfera espiritual. Paulo nos garante que essa batalha acontece no mundo espiritual, porque ele diz que nós não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, não nasce neste mundo. Este mundo, daqui um pouco eu vou te mostrar isso, tá? O que é este mundo, porque nós vemos as batalhas acontecerem neste mundo, mas o nascimento, o surgimento, a engenharia acontece no mundo espiritual. Então, se eu não tiver esse entendimento, aonde nasce as oposições, eu pego a arma errada, anote isso. Se eu não souber aonde nasce as oposições, aonde é arquitetado os planos, eu pego e uso armas erradas. Então, preste atenção, aonde nasce essas lutas? No mundo espiritual. A segunda coisa que eu preciso entender é o seguinte, que as lutas terrenas, as lutas dentro das igrejas, no trabalho, as lutas dentro de casa, as lutas que o ser humano faz, acontece, realiza, as lutas terrenas são reflexos do mundo espiritual. Então preste atenção, às vezes você está numa luta terrível contra o seu filho, contra a tua esposa, contra o teu esposo, contra o teu patrão, e você acha que essa luta você vai ganhar na esfera humana, porque ela nasce na esfera humana. Não, negativo. Essa luta pode acontecer, ela pode ter nascido no mundo espiritual. E se ela nasceu no mundo espiritual, eu preciso de armas espirituais para que eu possa ganhar essa batalha. O problema é que eu não consigo entender o seguinte: se ela nasce no mundo espiritual, eu preciso pegar uma arma compatível a essa esfera.
Qual é a natureza? É espiritual? Então eu não posso pegar uma arma humana. A arma terrena, ela é inoperante, ela é ineficaz, ela não vai conseguir atingir o alvo, porque são dois mundos antagônicos. Eu sei que o mundo espiritual interfere no mundo físico, eu sei disso, tá? Eu consigo entender justamente isso. Eu consigo entender também que aquilo que eu faço no mundo físico vai interferir no mundo espiritual. Eu consigo entender isso também. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que mesmo eu, humano, eu preciso ter armas espirituais, ok? E quando eu pego essas armas espirituais que estão no mundo espiritual e trago para o mundo da matéria, é inevitável que eu consiga então militar, eu consigo entrar nessa batalha de forma honesta e justa, tá? Porque o injusto é eu pegar armas erradas, né? Ou seja, a verdade não é injustiça, a verdade é que eu não vou ganhar essa batalha, eu vou perdê-la, eu vou sair derrotado dessa batalha. E Deus quer que eu use as armas certas para que eu possa enfrentar o inimigo certo. Olha o que diz o ponto de número 2, qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Querido, eu anotei aqui 4 orientações. Existem muitas delas, mas eu quero te falar de 4. Primeira, não corra dela. Não adianta você correr. Não adianta. Ou seja, se você corre, ela vai te pegar. Luta tem que ser enfrentada. Então não corra dela. Enfrenta ela. Ok? Primeira dica, não corra dela. Segundo, se prepara. Ou seja, se eu ficar, o bicho pega. Se eu correr, o bicho come. Então eu tenho que fazer o quê? Não tem opção. O que eu vou fazer então? Eu vou me preparar. Eu vou pegar as armas necessárias. Eu vou me qualificar nesta guerra. Eu vou me qualificar. Eu acho muito interessante a palavra qualificação. Ou seja, todo atleta, antes de guerrear, ele se prepara. Ok? Ele vai fazer um planejamento para que ele possa entrar no ringue, para que ele possa competir na mesma altura do seu oponente. Ou seja, então eu preciso me preparar. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que eu preciso ter persistência. A luta não é fácil. Ou seja, eu preciso ter persistência. Eu preciso ficar martelando, eu preciso ficar insistindo, eu preciso ter foco, eu preciso ter persistência, eu preciso ter insistência naquilo que eu estou fazendo. Ou seja, se eu estou nessa luta, eu preciso persistir nessa luta. Ou seja, mesmo machucado, mesmo doendo. Lembra de Jacó? Jacó estava ferido. Jacó estava com um problema na perna, porque ele foi ferido na perna. Mas ele disse: por onde eu não vou te largar. É persistência, é objetividade. Eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Você consegue entender que nós deixamos de viver por falta de persistência? Por falta de insistência? E às vezes a vitória está faltando pouco e eu desisto, eu não persisto. A vida é para aqueles que persistem. Eu sempre costumo dizer que a diferença entre eu e Abraão, por exemplo, vou pegar a vida de Abraão, tá? Que é um dos heróis da fé. A diferença entre eu e Abraão é uma só, é que ele persistiu e eu desisto. Às vezes eu desisto e eles não desistiram, eles persistiram. Não é que eles são super-heróis, não. Eles falharam, eles erraram. Erros que nós cometemos, eles cometem, ou eles cometeram também. Mas qual é o segredo? Eles persistiram. Eles entenderam o seu chamado, eles entenderam a sua vocação, eles entenderam que eles tinham que prosseguir. Então isso é muito interessante. A quarta ideia que eu aprendo é o seguinte, que você vai ganhar. Então, querido, preste atenção, esses 4 pontos é muito interessante. Então a Bíblia nos dá uma orientação, ela dá no mínimo 4. Primeiro, não corra dela, se prepara, tenha persistência, porque você vai ganhar essa batalha. Não é porque você é bom, é porque existe um Deus que batalha
por nós. Existe um Deus que nos capacita a vencer essa batalha. Ponto 3 diz assim: nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Querido, presta atenção. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a fé. A fé é tão interessante que hoje ela está sendo trocada por várias nomenclaturas. Por exemplo, o pensamento positivo. O pensamento positivo é uma coisa que está dominando, que está entrando no mundo, no mercado gospel, e se eu não tomar cuidado, a fé vai ser substituída pelo pensamento positivo. Ou melhor, o pensamento positivo está substituindo a fé. A fé está saindo de cena. O que vale agora é o pensamento positivo. É aquilo que eu mentalizo, é aquilo que nasce na minha mente. Ou seja, eu não preciso ter mais fé, eu preciso ter simplesmente pensamento positivo. Fábio, pensamento positivo não existe, eu não estou falando isso. Eu não estou falando que o pensamento positivo não existe. Qual a diferença básica, simples e objetiva entre fé e pensamento positivo? Deixa eu te explicar de forma muito simples aqui, muito objetiva. Pensamento objetivo, pensamento positivo, ele exclui Deus da jogada. Ou seja, pensamento positivo qualquer pessoa pode ter. Independentemente da sua fé, da sua crença, independentemente da pessoa em que você está acreditando, pensamento positivo está no universo. Ou seja, são as leis que o universo tem. Ou seja, por exemplo, a lei da atração. Ou seja, eu tenho pensamento positivo, eu vou mentalizar, eu vou fazer alguns exercícios neurocientíficos e eles vão me ajudar no decorrer do dia, no decorrer de um propósito. Eu não estou negando ele. O que eu estou focando, o que eu estou querendo que você entenda é o seguinte, que o pensamento positivo, ele está substituindo a fé. Ou seja, eu não preciso ter fé em uma pessoa. Então, olha que interessante. O que é fé? Fé é a crença em uma pessoa. É a crença em uma entidade ou em uma divindade. Nós cristãos temos fé em quem? Na pessoa de Cristo. Então a nossa fé tem que estar baseada em Cristo. E para eu ter a fé em Cristo, eu tenho que ter uma compreensão das Sagradas Escrituras. Eu não posso fazer nada se eu não estiver linkado com as Sagradas Escrituras, porque qualquer atividade minha que eu excluo, que eu faço um divórcio das Sagradas Escrituras, eu passo para a ideia humana. Isso é sofismo. O que é sofismo, Fábio? São pensamentos e filosofias não mundanas, mas humanas. Ou seja, são pensamentos de homens intelectuais, legais, mas que tira a palavra de Deus de cena. E se eu tiro a palavra de Deus de cena, aí eu perco a fé. Eu perco a crença na cruz, eu perco a crença no pecado, eu perco a crença na vida eterna, eu perco a crença em um ser, e esse ser está sendo revelado na palavra de Deus. Aí eu não preciso ter mais fé, eu não preciso cumprir princípios bíblicos, basta eu mentalizar e as coisas vão começar a acontecer. Então eu preciso tomar muito cuidado, porque nesta luta eu só vou vencer se eu tiver fé. É por isso que tem muitas pessoas que estão aí como coach, que estão aí com um pensamento positivo, destruídas internamente, acabadas internamente. Por quê? Porque excluíram a palavra de Deus, excluíram a pessoa de Deus. E uma coisa eu quero te dizer, tem muitos hoje usando a Bíblia usa textos bíblicos no pensamento positivo, mas não tem nenhuma amizade com Deus da Bíblia. Não tem nenhuma amizade. Esses dias fizeram um grande internauta, um grande comunicador, um influencer aí, ele fez 31 dias, tá, sobre o rei Salomão. E ele pegava códigos do rei Salomão e jogava para as pessoas que lhe acompanhava. Mas esse cara não é um cristão. Esse cara não tem amizade com Deus da Bíblia. Você consegue entender que ele usa textos bíblicos
para atrair as pessoas que têm amizade com Deus, as Escrituras, e nós não entendemos, eu não percebo, a gente não tem discernimento, aí a gente erra, a gente peca, a gente acha que o cara é o máximo, mas na verdade ele está usando simplesmente o pensamento positivo extraído das Sagradas Escrituras, ou seja, ele usa as Sagradas Escrituras não como regra de fé e básica da sua vida, mas ele usa como um instrumento de mercado, como um instrumento econômico, simplesmente como um amuleto. E as Sagradas Escrituras, ela não pode ser um amuleto. Ponto 4, nessa luta as armas devem ser espirituais. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha que interessante, porque Paulo está afirmando mais uma vez aqui. Olha o que Paulo diz na carta aos Coríntios, na segunda carta. Ele diz o seguinte: olha, você precisa usar uma ferramenta correta. E ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, olha que interessante, se elas não são carnais, elas são da onde? Espirituais. Paulo está falando, não posso usar as armas carnais. E quais são essas armas carnais que Paulo está falando aqui? Ele vai responder no verso 5, é o sofismo humano. Eu não estou falando que o conhecimento humano gerado pela nossa própria capacidade, ele é ruim. O que eu estou falando é o seguinte, que todo conhecimento humano divorciado das Sagradas Escrituras, ele perde o seu efeito, ele passa a ser egocêntrico e nunca vai ser teocêntrico. É claro que nós entendemos, existe uma máxima, e eu sou a favor dessa máxima, que alguém já disse que toda verdade é verdade de Deus, ok? Toda verdade é verdade de Deus. Isso é passivo de entendimento. Eu consigo entender isso. Não importa de quem veio a verdade. É verdade? Então a verdade é de Deus. Porque toda verdade é de Deus. A única coisa que o diabo cria, que ele é dono, que ele patenteou, é a mentira. Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ou seja, nele não procede verdade. Então toda verdade procede de quem? Do Eterno. Então toda verdade é verdade de Deus. Não importa quem falou a verdade, se é verdade, ela é de Deus, ok? Então o que Paulo está falando aqui é o seguinte, é o sofismo, é o conhecimento humano divorciado das Sagradas Escrituras, porque todo conhecimento humano, ele tem que estar atrelado ao conhecimento bíblico, ele tem que estar atrelado, respaldado nas Sagradas Escrituras. Então Paulo vai dizer mais uma vez que as armas das nossas milícias, elas não são carnais. Se elas não são carnais, elas precisam ser espirituais. E elas sendo espirituais, ele vai falar qual é a fonte dessa espiritualidade. É do Eterno, é do Deus de Israel. E ele afirma para nós que ela é poderosa para destruir fortalezas. Tópico 2, o inimigo procura atingir a nossa fé. Querido, preste atenção. Aqui eu quero dar para vocês alguns pontos de como o inimigo ataca a nossa fé. A primeira coisa, olha que interessante. O inimigo ataca a nossa fé, o inimigo ataca com as armas do desprezo. Olha o que diz Neemias, capítulo 4, verso de número 2. Sambalate chegou na presença dos seus irmãos, na presença de todo o exército da Samaria, e ele disse: que fazem esses fracos judeus? Querido, preste atenção. Sambalate, ele poderia muito bem dizer assim: o que fazem esses judeus? Se ele falasse assim, o que fazem esses judeus, poderia dar várias margens de interpretação. Poderia dar várias margens de interpretação. Sabe por que eu acho que ele usou a palavra fracos judeus? Porque eles conheciam a história do povo de Israel. Eles conheciam que Israel sempre estava vencendo. Eles sabiam que teve momentos da história que Israel peca, que Israel não consegue por falta de medo. Mas historicamente, ou seja, no bojo, no conjunto da história, Israel é um povo da vitória.
é um povo que luta e que consegue. Eles sabiam que esse povo nasceu de Abraão, de um homem que migra da sua terra e vai para uma terra que Deus tinha falado. Eles sabiam que esse povo foi um povo tirado do Egito. Eles sabiam que esse povo atravessou o Mar Vermelho. Eles sabiam que esse povo teve um líder por nome de Josué, que Moisés tira eles do Egito e passa pelo Mar Vermelho, e agora Josué, dando continuidade a isso, ele vai entrar na terra de Canaã. E para entrar na terra de Canaã, ele passa uma coisa chamada o Rio Jordão. Ele sabia da história de que o povo de Israel venceu pelo grito, a cidade de Jericó. Ele sabia que esse povo era um povo de conquista. Eles sabiam que esse povo estava passando por vários cativeiros, mas eles estavam sendo fortalecidos por uma promessa de Deus. Eles sabiam que eles já tinham passado pelo cativeiro assírico. Eles já sabiam que esse povo agora tinha acabado de sair do cativeiro babilônico, ou seja, a Babilônia tinha sido levantada, mas ela acabou. Os assírios se levantaram, mas acabaram. Mas Israel estava lá, firme e forte. Ou seja, então olha que interessante, se ele fala esses judeus, poderia dar várias margens de interpretação. Os mais desanimados poderiam falar, ele está tirando sarro de nós. Quando ele usa a expressão esses judeus, eles estão nos inferiorizando. Ele pode estar nos colocando para baixo. Não, mas um outro motivador podia, não, ele está relembrando da nossa história. Ele está falando que nós somos os caras, esses judeus. Então, para não ter margem de dúvida, o que Sanbalat fala? Ele usa esses fracos judeus. Então, olha que interessante, preste atenção, o desprezo, ele revela a nossa incapacidade momentânea. Que toda vez que alguém tentar desprezar você, ele está, na verdade, revelando a sua incapacidade momentânea. Momentânea. Então, o desprezo, o problema do desprezo é que ele olha o presente, ele não olha o futuro. O desprezo, ele tenta neutralizar que você chega no seu objetivo. Então ele vai focar no presente. No presente, talvez você é incapaz de alguma coisa, ou você tem dificuldade de fazer alguma coisa. Então o desprezo, ele vai sempre focar no presente, porque ele nunca vai olhar pro futuro. Por quê? Porque no futuro, quem é que tem que olhar? É você. Então o desprezo, ele vai tentar neutralizar o nosso futuro, olhando no presente, e o presente pode ser às vezes insatisfatório. O desprezo, na verdade, ele acaba revelando uma verdade, uma incapacidade que eu tenho para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu estou estudando inglês, eu tenho muita dificuldade em algumas sílabas aqui no inglês, né? E eu não vou desistir por isso. E às vezes eu pronuncio alguma coisa, alguém tira um sarro, ou seja, fala, pelo jeito você nunca vai aprender isso daí mesmo, né? Então aí você para e pensa assim, peraí. Ou seja, ele está falando uma verdade, mas às vezes é num tom assim de tirar sarro, enfim. Ou seja, é uma realidade, mas o desprezo, ele olha o presente. Porque o futuro quem tem que olhar é você. Então presta atenção que ele jogou justamente nesse foco, no desprezo. Olha a segunda arma que o diabo usa, o escárnio. O que é o escárnio? É uma zombaria. Aí Tobias, ele é terrível, né? Tobias, ele tira um sarro enorme. Aí ele fala assim, mas pera aí, vocês podem até reconstruir esse muro, mas se vier uma raposa, essa raposa vai destruir o muro de vocês. Você sabe o que significa raposa? Raposa não é que não é. Eu sei que a primeira interpretação que eu tenho é que raposa é aquele bichinho, tá? Parece um cachorro do mato, pequeno, que ele tem a capacidade de quase nada. Porque uma raposa não tem a capacidade de destruir um muro. É um animal pequeno, que ele não tem a capacidade de derrubar aquele muro. Aí nós entendemos que ele usa um animal inofensivo na ideia de destruir o muro, e ele diz o seguinte, você vai construir uma coisa, e essa coisa vai ser tão mal construída, que
que uma raposa vai encostar e vai derrubar o muro de vocês. Eu até aceito essa interpretação, mas eu quero aprofundar a interpretação. Eu quero que vocês entendam o seguinte: raposa aqui não é simplesmente o animalzinho. Raposa aqui é simbólico. Como assim, Fábio? Você se lembra que a Bíblia sempre vai falar de raposa. Quando a Bíblia fala de raposa, a Bíblia fala da raposa no sentido maligno, no sentido de destruição. Sansão usou 300 raposas e delas ele fez um grande laço e destruiu, tá? Ou seja, a raposa tem a ideia de destruição. Quando Ezequiel, anos antes, lá no cativeiro, ele falou sobre falsos profetas. E ele falou que esses falsos profetas estavam introduzindo no meio dos judeus, e ele qualificou esses falsos profetas como raposas. Qual é a capacidade da raposa? Então olha que interessante, falso profeta e raposa, ou seja, o falso ensinamento tem a capacidade de destruir a nossa história. O que eu entendo e o que eu quero entender, eu quero acreditar que isso é verdade, que quando Tobias estava falando sobre raposa, ele não estava falando sobre uma raposinha que ia encostar no muro e iria destruir. Ele estava falando o seguinte: vocês podem construir ele, porque ele tinha entendimento que eles iriam construir da melhor maneira possível. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: eu conheço a história de vocês. Raposas, ou seja, falsos profetas, vão ser introduzidos no meio de vocês novamente, e os ensinos dele vão ter a capacidade de destruir vocês novamente. Por quê? Por que Israel foi destruído? Por que Israel foi levado para o cativeiro? Por causa das raposas. E quais foram essas raposas? Os falsos profetas, a negligência de Israel. Então é nesse sentido que Tobias está falando: olha, vocês serão destruídos pela raposa. O que é raposa? O falso ensinamento. Ponto de número 3, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Querido, presta atenção, toda vez que eu tiver focado em uma coisa, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça é o seguinte: nossa, tem muita coisa para fazer. Vamos abrir uma empresa? Vamos. Mas aí eu tenho que comprar um carro, tenho que comprar um caminhão, tenho que comprar isso, tenho que comprar máquina, tenho que comprar aquilo, tenho que alugar, tenho que comprar mercadoria. Eu falei: nossa, Deus da ordem, tudo isso tem que fazer? É tudo isso. Deixa quieto. Foi justamente isso que Sanbalat fez. Esses fracos judeus, vocês vão tirar as pedras do monturo desse pó? Vocês vão ter que sacrificar? Vocês vão ter que fazer isso? Vocês vão ter que fazer aquilo? É muita coisa para vocês. A multitarefa, ou muitas coisas, às vezes, vai privar do nosso objetivo. Quando Moisés foi chamado, Moisés olhou para aquilo que ele tinha que fazer. Ele viu que era muita coisa e a um princípio ele disse: que isso é muita coisa para mim. Deixa eu quietinho. Aí Deus falou: não, Moisés, vem aqui, eu vou trabalhar contigo. Você não vai estar sozinho nessa. Então eu preciso entender isso. Quando estiver em um projeto, eu preciso não focar na multitarefa, eu preciso focar no final do meu projeto. Olha a quarta arma que o diabo ele usa para tentar tirar nós do foco: boatos e mentiras. Querido, nós temos que tomar muito cuidado com boatos e com mentiras. Qual foi o boato, a mentira que eles fizeram aqui? Que Neemias estava fazendo tudo aquilo porque ele queria ser governador. Você já reparou que quando a gente começa a fazer alguma coisa na igreja, as pessoas sempre, de forma maliciosa, eles com boatos ou com mentiras, eles propagam as inverdades da vida? Você começa a fazer alguma coisa e fala: vai também estar fazendo isso porque quer ser consagrado, quer ser diácono, quer ser presbítero, quer ser evangelista, quer ser pastor, quer ser regente, quer ser dirigente do ciclo de oração, quer ser líder do jovens. Ou seja, o cara não faz nada, mas quando você faz, ele lança algum boato pensando que você está fazendo aquilo, querendo uma autopromoção. Uma outra atividade que o diabo usa para tentar neutralizar a nossa potência é a astúcia. Querido, o que é a astúcia? A astúcia é a sagacidade que as pessoas têm de fazer coisas com má intenções. E foi justamente isso. Querido, olha o que diz Neemias 6, verso 1.
Olha o que diz Neemias. Edificando o muro e não tinha mais brecha alguma, só faltava as portas, ou seja, eles viram que os muros tinham sido reconstruídos, só faltava as portas. O que Sanbalate diz? Chama Neemias, vamos bater um papo ali, vamos nos congregar, vamos nos reunir, vamos fazer uma reunião juntos. Querido, você precisa ser, às vezes, um pouco inteligente, ter sagacidade, ter discernimento espiritual, porque a luta é espiritual. Aí você precisa de uma arma espiritual. Qual é essa arma? A sagacidade. Ou seja, a interpretação. A sagacidade também. A Bíblia diz que nós precisamos ser sagaz. A sagaz aqui não é no sentido pejorativo. Eu preciso ter um discernimento de espírito, eu preciso entender no mundo espiritual a intenção das pessoas, porque Sanbalate queria que ele fosse para lá não com boas intenções, mas com más intenções. A Bíblia não revela o que iria fazer com Neemias, mas as intenções não eram das melhores. Então, o que Neemias pensou? Com certeza, olha o relato de Neemias. Neemias diz o seguinte: e edificado o muro, e não tinha mais brecha alguma, só faltavam as portas. Ele fez uma dedução. Ora, eles sempre nos criticaram, sempre tiraram sarro de nós. Nós acabamos de fazer os muros, as brechas já estão todas tampadas, só falta as portas. O que esse cara quer comigo? Ele nunca me ajudou. Ele sempre quis impedir essa obra, ele tentou entrar aqui, mas com más intenções. Ele quer que eu vou congregar com ele? Não, pera, tem coisa errada aí. Ele nunca quis nos ajudar com boa intenção. Ele nunca teve uma boa intenção. Ou seja, ele foi inteligente. Ele teve discernimento espiritual, porque ele entendeu que essa luta era espiritual. Ele disse: eu não posso ir porque eu estou numa grande obra. Toda vez que você estiver numa grande obra, não pare por nada. Isso é muito interessante nós observarmos. Olha, uma outra arma que o inimigo usa: as ameaças. Querido, presta atenção. As ameaças é uma forma de neutralizar as nossas ações. Ou seja, eles ameaçaram os judeus. Do quê? Vamos guerrear com vocês. A ameaça é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. A ameaça é uma notícia que vem ao teu ouvido. E essa notícia, ela tem a capacidade de desestabilizar você. Então eu preciso entender que toda vez que eu sou ameaçado, eu preciso fazer duas coisas. Foi o que Neemias fez. Primeiro, orou a Deus. Buscou a Deus em oração, porque ele entendia que essa luta era espiritual. E sabe qual é a outra coisa que ele fez? Ele se preparou. Ele colocou guardas armados. Ele ora a Deus, mas ele se prepara. Ou seja, a ameaça tem a capacidade de neutralizar as nossas ações. Porque a ameaça quer fazer nós pararmos. Tópico terceiro. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Querido, presta atenção, foram 3 segredos. O primeiro segredo: os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam no centro da vontade de Deus. Querido, ter certeza de que estamos no centro da vontade de Deus vai determinar a nossa vitória. Porque se eu entendo que eu estou no centro da vontade de Deus, nada vai me deter. Nada vai parar. Não são as circunstâncias, as coisas erradas, aparentemente, que vai fazer com que eu pare. Ou seja, a certeza de estar no centro da vontade de Deus faz toda a diferença na minha vida. Uma outra coisa que fez a diferença, que os judeus venceram pela oração. Preste atenção. Orar é reconhecer a incapacidade de resolver sozinho as suas situações. Neemias sempre estava orando, porque ele entendia que sozinho ele não vencia. Ele entendia que ele estava numa batalha espiritual. E ele entendia que Deus era o regente da sua história. E a outra coisa que eles faziam, aqui eles não oravam uma vez, mas eles estavam sempre orando, que é o ponto 3. Devemos também sempre orar. Aí tem aquele verbo clássico, aquele texto imperativo: orar sem cessar. Querido, aqui eu quero que você entenda o seguinte, tá? Eu preciso orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Eu vou ficar toda hora de joelho? Não. Mas eu preciso ter uma vida de oração. Eu queria te dar 3 dicas para que você possa ter uma vida de oração. Primeira coisa, faça uma lista de todas as coisas que está substituindo o seu momento de oração. Faça uma lista. Eu uso sabia que tem um aplicativo
No iPhone existe isso, você consegue saber quantas horas você fica no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, por exemplo, no Twitter, você consegue saber disso? É muito interessante isso daí, tá? Se você prestar atenção, você fica muitas horas, às vezes, na frente da televisão, assistindo um jogo. Não estou falando que isso é pecado. Faça uma lista daquilo que está substituindo o seu momento de oração, tá? Faça essa lista. Segunda coisa, eu preciso entender que nós estamos em guerra. Eu preciso entender que nós estamos em guerra. Daniel, ele ora. E depois de 24 dias, ele ora 21 dias. E depois de 21 dias, demorou mais 3 dias, a oração veio ser respondida a Daniel. Aí Daniel entendeu que no primeiro dia, a oração dele já tinha sido respondida, mas estava numa batalha espiritual no mundo, na esfera espiritual. Eu preciso entender isso. Tá? Terceira coisa que eu preciso entender é, olha a expressão, até que, ou seja, eu preciso orar, tendo a certeza de que eu preciso ter persistência naquilo. Ou seja, a persistência vai fazer toda a diferença. E uma outra coisa que eu preciso entender, que não existe espírito de oração. Por que não existe espírito de oração? Oração é eu que faço, não é uma entidade que existe. Ou seja, eu não posso estar em espírito de oração. Eu posso orar em espírito, mas jamais estarei em estado de espírito ou no espírito da oração. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.